Gente amiga, estamos chegando. Estamos aí abrindo a nossa sala para recebê-los com toda a atenção, com todo carinho. E desde já agradecemos a sua presença conosco aqui, neste nosso espaço, onde refletimos, pensamos, damos opiniões, mesmo para quem não pede, não é? Mas está valendo. E nós estamos então no capítulo 2 do livro de Provérbios, hoje os versículos 16 até o versículo 22. Queremos encerrar o capítulo 2, então, nesta manhã desta quarta-feira. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Entrar na casa dela leva à morte. É a estrada para a sepultura. O homem que a visita está perdido. Jamais alcançará os caminhos da vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça no caminho dos justos. Pois os retos viverão na terra, os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Provérbios não mede palavras. O autor de Provérbios, Salomão, não mede as palavras. Na opinião dele, o que é errado é errado, o que é certo. Como nós falamos ontem, né? São os limites que nós precisamos saber, reconhecer, ter, que nem sempre as pessoas querem. Às vezes até sabem, mas não querem. Não é verdade? Mas por que é tão necessário limites e a sabedoria do que fazer o que é certo e o que é errado? Porque eu sempre comparo a eles como aquela cerquinha que os pais que têm crianças pequenas, especialmente as que estão assim iniciando a caminhar, colocam nos lugares perigosos da casa, principalmente ali onde tem escadas. Então, aquela cerquinha, aquele portãozinho, né? Ele fica ali no pé da escada para que a criança não vá para os degraus, porque ainda não é o tempo dela fazer isso. Vai chegar o tempo, mas ainda não é. Ou então, muitas vezes, as pessoas não querem que a criança fique na cozinha, porque pode sofrer um acidente ou causar um acidente, alguém tropeçando nela. Então coloca a cerquinha, o portãozinho, ali na entrada da porta da cozinha e assim por diante. Vocês, né, que tiveram crianças pequenas, ou têm, sabem do que eu estou falando. Não é novidade para ninguém. Mas o problema é que normalmente as crianças, embora tenham muitas vezes uma sala, um quarto, né, um espaço bom para brincar, elas querem ir ali onde não é para ir. Porque elas não têm noção do perigo. Elas não têm noção do perigo. E o perigo é tão desafiador. O perigo, ele mexe, né, com os nossos brios, ele mexe com a nossa vontade. Então a criança vê aquela escada linda, maravilhosa. Onde é que será que vai? Que se eu subir sozinho, em vez da mamãe me levar no colo, como é que vai ser? Eu já vou crescer. Tudo isso passa na cabeça da criança. Não é por maldade, é por desinformação. E se um dia ela conseguir subir as escadas sozinhas e se der mal, vai cair, rolar a escada abaixo, pode até se machucar, talvez ela vai começar a entender que ali é um lugar perigoso e ela não deve ir. Então, mais ou menos aqui no livro de Provérbios, as cerquinhas estão sendo colocadas. Aqui está bem claro, né? Está falando da promiscuidade, está falando de ir atrás das mulheres prostitutas, né? Das mulheres que
chamam, né, para um eventual relacionamento que de amoroso não tem nada, e que isso tudo é um caminho de morte e não é caminho de vida. Obviamente que isso é um exemplo, não são todos os exemplos, tá? É um exemplo que aqui foi dado aqui. Outra coisa que aparece aqui é com que facilidade, já naquela época, as pessoas abandonavam o casamento, né, a aliança que fez diante de Deus. Versículo 12. A aliança que fez diante de Deus. E leva, então, não só ela, como também os demais amantes, vamos dizer assim, por outro caminho. Mas, pastor, esse não é meu problema. Ótimo, beleza. Pode ser que foi o dia. E isso não foi resolvido. Aproveita para resolver com Deus. Mas depois disso, né, vem assim um alento, uma palavra de ânimo. E essa palavra diz que é para a gente seguir os passos dos bons. Ou seja, é para a gente olhar para as pessoas que foram ou estão sendo boas pessoas na vida. Permaneça nesse caminho dos justos, né? Permaneça naquilo que é importante. Os retos viverão na terra, os íntegros nela permanecerão. Para o povo judeu, lá do Antigo Testamento, né, a terra, ter um país, ter uma terra, ter uma propriedade, era um sinal de identidade, era um sinal de ser humano. Quem era escravo não era ser humano. Quem era servo não era ser humano. Mas quem era proprietário de uma terra era uma pessoa reconhecida, tinha o seu valor, né? E ali também diz que os perversos, ou seja, os que não quiseram obedecer às cerquinhas da vida que Deus coloca, serão eliminados e os desleais arrancados dela. Pastor, o senhor está botando medo? Não, eu estou lendo o que está escrito aqui. Nós queremos trazer e habitar na sabedoria. Só que não adianta saber, tem que saber e proceder. Saber e fazer. Ter o conhecimento e a virtude de aplicá-la na vida. E nem sempre isso é tão fácil. Mas, pedindo a Deus e com a força dele, com certeza nós conseguiremos fazer. Tá bom? Convido então para orarmos. Obrigado, Deus, pela oportunidade deste dia, por tudo aquilo que ou já fizemos ou ainda faremos, que seja abençoado por Ti, o nosso trabalho, o nosso estudo, as nossas famílias, nossas amizades, que realmente possamos entender, Pai, que as cerquinhas que o conhecimento e a sabedoria que vem de Ti coloca em nossa vida é para a nossa proteção, é para o nosso bem, é o Teu cuidado para com a nossa vida. Ajuda-nos a entender isto e permanecermos no bom caminho da Tua vontade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga. Um bom dia a todos vocês. Se Deus assim permitir, amanhã nos encontramos novamente. Tá bom? Um grande abraço e até lá.